Olá, estou de volta. Esta é a aula 1, tema E. Chegou a hora de você conhecer os métodos de fresamento. O fresamento é chamado tangencial quando o eixo de rotação da ferramenta é paralelo à superfície da peça, como mostra essa imagem. E o fresamento é chamado frontal quando o eixo de rotação da ferramenta é perpendicular à superfície da peça. Esses são conceitos simples e não interferem muito na usinagem. Mas é no próximo conceito que o bicho pega. Presta atenção, ô Zé Mané, e pega a visão. Vou te apresentar agora o fresamento discordante. Esta imagem mostra a peça sendo usinada pela fresa. A área cinza representa o material que virou ou está virando o cavaco. A peça se move nesta direção e a ferramenta gira no sentido horário. Vamos fazer uma análise deste gume de corte. Como a peça e a ferramenta têm movimentos contrários na região de corte, deu-se o nome discordante. Note que, inicialmente, ocorre um deslizamento da ferramenta devido à pequena espessura do cavaco. Ou seja, demora um pouquinho para que o gume de corte encontre uma espessura suficiente de material e consiga realmente começar a cortar. Por causa desse deslizamento, ocorre um encruamento do material com consequente aumento de dureza local. E o próximo dente vai pegar justamente esse material levemente endurecido. Então, esse aumento da dureza leva a um maior desgaste da ferramenta, ou seja, diminui a vida da ferramenta. Devido a isso, há maior tendência para a formação de arestas postiças de corte. Lembra o que é uma aresta postiça? Já eu refresco a sua memória. Como os dentes cortam de baixo para cima, a força de corte tende a arrancar a peça do dispositivo de fixação. Mas nem tudo é ruim. A ferramenta corta o material de dentro para fora, o que pode ser interessante ao se fresar peças com superfície endurecida. No caso do fresamento concordante, temos o seguinte: a peça continua se movendo nesta direção, mas a fresa está invertida. E sendo assim, ela tem que girar no sentido anti-horário. Observe que, agora, o sentido de movimentação da ferramenta e da peça são para o mesmo lado. Por isso o nome concordante. Dá para ver que a força de corte empurra a peça contra o dispositivo de fixação. Esse método oferece menor força e potência necessária para o avanço. O caminho do gume na peça é mais curto, da ordem de 3%, praticamente irrelevante. Mas, se a peça possuir tratamento superficial, o desgaste será grande, já que ele começa cortando de fora para dentro. Vamos observar esses dois métodos em um vídeo de uma fresadora CNC. Como a ferramenta está girando no sentido horário, temos, neste caso, o fresamento discordante. Como a peça mudou o sentido, passamos a ter o fresamento concordante, porque a ferramenta continua girando no mesmo sentido. Lembre-se disso, a ferramenta sempre gira no mesmo sentido. Se ela for colocada em giro ao contrário, ela não consegue cortar, porque são as costas dos dentes que vão pegar na peça. Mas onde o bicho está pegando? Espera lá que eu não sou picareta não, já que você vai entender. Mas antes, quero que você relembre o que é uma aresta postiça de corte. Nessa imagem, você consegue ver o material da peça que está sendo usinada, o cavaco que está sendo gerado e o gume de corte da ferramenta. Então, é assim que se espera que a usinagem ocorra. O gume de corte vai cisalhando o material que escorrega pela superfície de saída da ferramenta. Agora, nessa imagem, temos novamente o material da peça que está sendo usinada, o cavaco que está sendo gerado, o gume de corte da ferramenta e a aresta postiça de corte, que nada mais é uma grande porção de material da peça que grudou na ponta da ferramenta. Veja que esta linha marca a dimensão que a peça deveria ter após a usinagem, e esta outra mostra a dimensão que está realmente sendo obtida. A diferença é razoável, não é? Então, temos aqui a usinagem sendo realizada pela aresta postiça, que, inclusive, não mantém sua dimensão constante.
E com isso, o acabamento superficial fica indecente. Ótimo, mas vamos voltar ao assunto principal. O bicho pega por causa do problema da folga nas fresadoras convencionais. Você se lembra como ocorre a movimentação da mesa? Claro, né? O sistema convencional de acionamento usa porca e parafuso, que nós chamamos de fuso. E esta imagem representa a região de contato entre esses dois elementos. Esta imagem mostra os dois, porca e fuso. Como você se lembra, ao girar a manivela, o fuso gira junto e a porca se desloca. E entre o fuso e a porca existe uma pequena folga que tende a aumentar com o desgaste natural do uso. Então, no fresamento discordante ocorre o seguinte: o fuso empurra a mesa e a peça nesta direção, e os esforços de corte empurram a porca nesta outra direção. Isso faz com que porca e fuso se mantenham constantemente em contato. Então, neste caso, a força de corte atua na direção onde não existe folga, ou seja, sem problemas. Já no fresamento concordante, o fuso empurra a mesa e a peça nesta direção. Os esforços de corte empurram a porca nesta mesma direção. Isso faz com que a porca se desloque na direção da folga. Ou seja, a força de corte atua na direção da folga que gera trancos que podem quebrar a ferramenta. Em outras palavras, cada gume de corte da fresa que toca na peça empurra o conjunto peça, mesa e porca na direção da folga. E, logo em seguida, o movimento do fuso, que é contínuo, faz com que a folga surja novamente. Então fica dando vários pequenos trancos. Neste vídeo gravado em altíssima velocidade, você vai poder ver que a ferramenta parece ir para frente e para trás em relação à peça. Isso acontece pelo fato da câmera estar presa na mesa. Então, na verdade, devido à folga, é a mesa que se move para frente e para trás. Lembre-se, movimento é relativo. Observe a ferramenta indo para frente e para trás. Neste momento, a ponta da ferramenta quebra. Quebrou mais uns pedaços. E agora, a fratura principal. Ficou só o pó da rabiola. E tudo fica muito mais bonito em slow motion. Neste vídeo também é possível ver os trancos que a mesa sofre devido à folga, mas não se anime porque a ferramenta não vai quebrar. Observa os trancos, mais um, outro, 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 outro. Então, esses pequenos trancos que podem ocasionar a quebra da ferramenta. Então, vamos para a regra básica. Em fresadoras com sistema de movimentação por parafuso e porca, deve-se optar pelo método de fresamento discordante. Pegou a visão? Mas nas fresadoras CNC, por exemplo, a gente já viu um vídeo agora há pouco, isso não é um problema. Por que será? Ora, é por causa do fuso de esferas recirculantes. Esse tipo de porca e fuso praticamente não tem folga nenhuma, e sendo assim, você pode usar o fresamento concordante numa boa e obter, inclusive, um acabamento melhor. Mas vamos focar nas fresadoras convencionais. Então, o que você tem que fazer? Nessas animações que eu vou mostrar, eu deixei a peça parada e movimentei a ferramenta, porque é essa impressão que temos na usinagem. Mas lembre-se, meu pequeno padawan, na verdade é a peça que se move. Neste caso, temos menos da metade da fresa usinando a peça, e o fresamento é então completamente discordante. Com o centro da ferramenta na borda da peça, a situação é a mesma, a usinagem é completamente discordante. Nesta condição, a parte acima do centro da ferramenta faz a usinagem discordante e a parte de baixo, corte concordante, que é menor. Então, não há problema também. Com toda a ferramenta usinando a peça, cada metade faz um corte e as forças se anulam. Não há problema também. Agora, neste exemplo, a parte concordante passa a predominar. Ou seja, há o risco de quebrar a ferramenta caso a folga seja grande. Neste caso, só ocorre a usinagem concordante, então o risco aumenta mais ainda.
O mesmo acontece neste caso, onde só a pontinha da ferramenta está tocando na peça. Talvez o risco seja menor, porque o esforço de corte também é menor, já que a área a ser removida é pequena. Então, se for necessário usar o fresamento discordante em todo o contorno de uma peça, esses são os movimentos adequados. Ou seja, sempre é o dente indo de encontro com a peça. E reforço aqui o conceito. Na verdade, é a peça que se move e não a fresa. A fresa fica girando apenas. Então note que o fresamento discordante acontece quando a ferramenta está girando, por exemplo, no sentido horário e circundou a peça no sentido anti-horário. Então um sentido discordando do outro. Novamente, vamos encerrar o tema com uma revisão do assunto usando um pedacinho de uma teleaula do Telecurso 2000. Na fresagem, a remoção do material é feita pela combinação de dois movimentos executados ao mesmo tempo. A rotação da ferramenta, que é a fresa, e o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. É este movimento de avanço da mesa que leva a peça até a fresa, onde é realizada a usinagem. O movimento de avanço da mesa pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento discordante, ou no mesmo sentido do movimento do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento concordante. Mas como é que essa mesa se movimenta? Bom, a maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseada numa porca e num parafuso. Só que com o tempo e com o desgaste aparece uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares que comprometem o acabamento e podem até quebrar o dente da fresa. Já no movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa e com um movimento mais uniforme de avanço da mesa, o acabamento fica melhor. Nas frisadoras que tem o sistema de avanço com porta e parafuso, o melhor é usar o sistema discordante. Quer dizer, a peça deve avançar contra o dente da ferramenta. Perfeito, tiozinho aí mandou muito bem. Nem eu faria melhor. Muito bem, meus queridos. Novos conceitos foram adicionados aos seus conhecimentos sobre fresamento, mas ainda não acabou não. Então, até mais!